Graça e paz, amados, amém. Glória a Deus. Quero agradecer primeiramente ao nosso Deus, né, por poder estarmos aqui, de volta junto com os irmãos, né? Alegria muito grande para nós, para todos nós, a gente poder realmente estar retornando, né, o templo, não com o número total da igreja, mas assim, também com um número, né, conforme estamos trabalhando, né? Mas acreditamos, irmãos, que tudo isso vai passar, em nome de Jesus, né? E a gente vai poder estar cada dia mais glorificando, né, o nome desse Deus que é tão maravilhoso, né? Esse Deus que é tão maravilhoso. Então eu quero nessa noite, queridos, dizer da minha alegria, né? Confesso para os irmãos que a minha fé é muito pequena. Talvez os irmãos tenham muito mais fé do que eu. Em alguns momentos... Eu nunca estou grande, estava não? Dentro do carro estava não? Então confesso para os irmãos que, na verdade, queridos, a gente paramos em alguns momentos e até pensávamos que não voltaria mais à igreja. E tem hora que o ser humano, ele tem as suas fragilidades, suas fraquezas, né? E às vezes você olha assim, não, e eu admiro muito a fé dos irmãos, amém? Mas vamos trabalhar dentro de uma sinceridade. Deus que conhece realmente as nossas fraquezas, Ele sabe, né? De forma que a gente paramos, né, em alguns momentos, né? Mas depois, querido, é aquela questão quando a gente olha para os problemas, né? Você vai olhar para os problemas e você acaba direcionando o seu foco naquele problema, e a gente acaba às vezes tendo essa visão. Mas no mesmo momento você toma uma visão diferente, que é a visão de Deus para a sua vida. É o livramento, o Deus que servimos é um Deus poderoso, né? Um Deus grandemente poderoso. E a gente entendemos assim, né? Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele é imutável, Ele não muda. Por isso nós estamos aqui para agradecer a Deus por esse primeiro culto de ceia ao Senhor. Já realizamos ali na congregação. Estamos aqui com os irmãos. Eu gostaria de pedir aos irmãos para ficar de pé, e a gente vai ler exatamente o Salmo. Hoje a gente vai falar sobre agradecimento. É o Salmo 126, querido, do nosso cantor, o melhor da nossa Bíblia. Salmo 126, não é o hino, é um Salmo 126, e é um hino, né? Você não sabe que os salmos eram um cântico, né, que os judeus cantavam, o povo de Israel também ali louvavam a Deus. E a gente vai estar lendo esse Salmo número 126, que diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, e aqueles que levam a preciosa semente andando e chorando voltarão sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Glória a Deus. A igreja pode sentar. E nessa noite, queridos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos a forma da gente poder ter uma visão de gratidão a Deus, né? A gente precisamos ter essa visão de gratidão, da forma de como Deus realmente tem nos tratado diante de todas essas assolações. E aqui o salmo que nós lemos, irmãos, faz uma referência muito, podemos dizer assim, do povo de Israel que foram levados cativos ali para a Babilônia. E o povo ficou ali uma temporada, talvez uns 70 anos, escravizado ali em Babilônia. E uma das coisas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que no tempo certo, no momento certo, Deus trouxe de volta o seu povo. Então, quando eles chegaram em Jerusalém, a gente entende e sabe que, na verdade, irmãos, Jerusalém sempre foi a cidade de Davi, a cidade
dos judeus, eles tinham sempre Jerusalém como, podemos dizer assim, como um marcos para eles. Então eles começaram a pensar e a dizer isso. Quando eles foram restaurados, quando saíram ali de Sião, eles começaram a pensar assim. Eles estavam como que estavam sonhando. É como podemos dizer, é como nós estamos aqui nessa noite. Se você parar, queridos irmãos, estamos como que estivéssemos sonhando de volta ao templo. Porque é uma alegria muito grande a gente saber que Deus, na verdade, pôde realmente conduzir toda essa situação. Então o povo ficaram assim, os judeus. Talvez eles nem esperavam mais ter o retorno à cidade santa, a Jerusalém, a sua terra. Talvez passava isso na cabeça a ponto deles se entristecerem tanto às vezes que nem tinham coragem mais de louvar, de cantar, de expressar o louvor de um hino. Quando ele dizia, canta um daqueles hinos, e ele já não tinha mais, e volta para Jerusalém, uma cidade também que na verdade passava por muitas dificuldades, cidade que sofreu muitos também com os ataques. E agora eles olham e vê Deus restaurando todas as coisas. É como hoje, você começa a olhar hoje para a igreja, e 4 meses, quase 4 meses passaram, e a gente começa a ver Deus restaurando toda a situação. Amém, igreja? Isso é um sonho. E alguém pode até estar dizendo, mas pastor, mas eu creio sim. A gente crê verdadeiramente que Deus está no comando e pode todas as coisas. Mas retornar, irmãos, para o templo do Senhor, nesses momentos que estamos ainda atravessando, é um sonho. Isso é privilégio. Pode ser o seu irmão aí, bata o nome dele aí. Você é um privilegiado. Diga isso para seu irmão. Nós somos privilegiados, irmãos. Nós somos privilegiados em poder receber de Deus esse favor, essa graça. Porque muitos, na verdade, não tiveram esse privilégio, os irmãos sabem. Então, o povo de Israel, eles tiveram assim também. Por isso que as nações, e quando Deus começa a atuar na vida do seu povo, irmãos, o pessoal começa a ver. E é por isso que, na verdade, no verso 2 diz que a boca deles se encheram de riso, as línguas de cântico, de júbilo. Eles voltavam felizes, porque na verdade eles entendiam e sabiam de que à frente deles estava aquele Deus lá do Egito, todo aquele povo ainda. Esse Deus. E a alegria deles era muito grande. E eles começam a ter uma visão desse Deus maravilhoso. Ele começa a dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós. Eles cantavam, e o júbilo muito, em cântico de júbilo, de louvor, de adoração. E nos cânticos eles diziam isso, grandes coisas fez o Senhor por nós. E é por isso que nós estamos alegres. E a gente volta exatamente para trazer para os irmãos a necessidade de sermos gratos a Deus, de agradecermos ao Senhor essas bênçãos de Deus na vida da gente. Porque na verdade agradecer, irmãos, é mostrar gratidão. Agradecer é reconhecer a graça de Deus, a graça de Deus. Voltar com alegria, nos colocarmos diante de Deus com a visão de adoração, de agradecimento a Deus, porque na verdade Ele nos deu uma outra chance, ou mais uma chance, de retornarmos à casa dEle, a casa de adoração do Senhor. E nem tantos têm essa visão. Reconhecer a graça de Deus é retribuir a Deus aquilo que Ele fez para nós como pastor, nos doando para a casa do Senhor. Quando eu reconheço a graça de Deus na minha vida, que na verdade é um favor da parte de Deus que Ele nos faz, então eu preciso agora retribuir de volta, com cântico,
com louvor, com adoração, com vida diante do Senhor. Dá a Ele o que é dele, a honra, a glória, saber agradecer a Deus. É por isso que o salmista, no Salmo 116, ele vai dizer: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me fez? Que darei ao Senhor? E a gente volta exatamente a trazer essas informações para os irmãos. A questão é importante demais, a questão do agradecimento a Deus. Hoje a irmã Elicácia estava aqui, né, feliz. Outros irmãos chegavam e a gente vê a alegria de alguns irmãos retornar à casa do Senhor. Tiago e outros irmãos estão chegando aí, retornar à casa de Deus com essa forma de agradecimento a Deus. Nunca houve, irmãos, lógico que nós entendemos que precisamos estar agradecendo a Deus todos os dias, mas nunca houve um momento de tamanha adoração, de tamanha necessidade de agradecimento a Deus como nos dias de hoje, porque é visível a situação em que na verdade estamos vivendo, e somente a graça dele, somente o amor deles, somente as misericórdias dele realmente nos trará alegria. Se ele não for misericordioso conosco, como diz o salmista, né? Se não fora o Senhor que estivesse conosco, se não for Deus, né, que tem estado no seio da igreja, na vida dos irmãos, certamente as coisas não estariam assim como nós estamos vendo. Então, a necessidade de agradecimento. Então, agradecimento também traz isso, é uma forma de retribuir um favor que alguém me fez. E ninguém no mundo inteiro, irmãos, fez um favor maior do que Deus, providenciando para a vida da gente pecadores o meio de uma salvação por meio do seu Filho Jesus. Então eu preciso realmente agradecer a Deus. E o salmista, ele vai dizer isso: que darei ao Senhor? Ele procura algo para entregar a Deus e não tem, porque até na verdade Deus não precisa da gente, nós precisamos dele, os irmãos sabem disso. Mas o salmista agora ele procura expressar-se de uma forma forte mesmo, em dizer: eu queria alguma coisa para agradar a Deus. Pastor, e o que é que agrada a Deus? Uma vida de obediência, uma vida de humilhação, uma vida de oração prostrada diante do templo do Senhor. Ele ama isso aqui, quer agradar o coração de Deus, pastor. Quer, então torne-se uma pessoa obediente a Ele, e é o suficiente. Desista de todos os cargos da igreja, de tudo que você pensar, mas uma coisa faça, como disse Davi: eu quero estar na presença de Deus, é o suficiente. Não são cargos, irmãos, nem posições que vai levar os irmãos aos céus, é uma vida no altar do Senhor. E se alguém deseja agradar a Deus, agradecer a Deus pelos bens que Ele já tem nos dado, a única forma é exatamente essa: é ser uma pessoa íntimo de Deus, estar voltado para Deus. Tudo que você tem é de Deus, tudo. A coisa mais preciosa na sua vida que você tem hoje, você está aí pensando e pode somar o que é. Então isso que é tão precioso aos seus olhos, você deve entregar a Deus. Então isso aí é o suficiente para você estar agradecendo a Deus. Porque Davi diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E ele não tem palavra, então ele disse: então eu vou me colocar diante do Senhor, tomarei o cálice da salvação, vou invocar o nome do Senhor, vou pagar voto na presença de todos, vou viver para Deus. Resumindo, vou viver para Deus, dependente da questão da guitarra, da bateria, da posição do corpo diaconal. Porque o que tem, irmãos, de crente, falei para os irmãos anteriores, eu dizia para os irmãos: se na verdade Jesus estivesse no lugar dessa pandemia, tivesse sido a vida de Jesus,
Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Se fosse a vida de Jesus no lugar dessa pandemia, o que tinha pego de crente frágil, pessoas sem ter uma visão do reino de Deus. Então eu espero, como alguns irmãos já comentam, né, que na verdade esse período que nós estamos passando venha de uma forma para transformar o coração dos irmãos, né? Que eu não sei. Eu espero que isso aconteça, porque na verdade nada mudou para a igreja aqui. Visitei uns 4 irmãos, nada mudaram. Hoje na escola dominical nós estávamos com 15 pessoas. Nada mudou, nada mudou. Eu oro para que Deus tenha feito algo na sua vida. Se alguém precisava mudar, amém, amém. Mas visivelmente nada mudou. Pode ser que até tenha mudado no coração de alguém, mas a expectativa que nós tínhamos não é aquela que na verdade esperávamos. A coisa continua assim. O que está faltando, pastor? Agradecimento a Deus. Agradecimento a Deus. E exatamente, irmãos, digo assim porque na verdade há uma necessidade da gente tomar uma posição de ser um cristão. Por que eu falei aquilo ontem mesmo? Porque eu tenho temor e tremor. Eu sei se Deus, olha, você vai. Tem quem tire. O escritor aos Hebreus, parece que ele diz lá, onde ele diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por que eu falei antes para os irmãos, com relação à minha fé? Porque eu sei que se Deus, marquei você, acabou-se. A igreja pode orar, a gente chorar, fazer culto de gratidão, culto de adoração. Esquece, igreja. O tempo dele findou. Vocês entenderam agora? Você entende agora porque você, além de temer, você deve ter tremor. Tem o temor, mas tem aquele tremor que você vai além disso aí. Meu Deus, que Deus é. O que muitos cristãos, na verdade, precisam ter a visão de um Deus, queridos, que tem nós nas mãos deles. Isso é que muitos cristãos precisam entender: você está nas mãos de Deus. E é por essa razão que a gente traz a questão na noite de hoje, para você saber ser grato a Deus. Como, pastor? Doando-se para Deus em tudo. Bens, estudos. Priorize o reino de Deus e acabou. Essa é a razão, queridos. Por isso que eu disse, eu nunca vi irmão, não. Pastor, a gente tem visto os acompanhamentos, a gente vê isso. Agradecimento a Deus. Porque na verdade, queridos, Ele é o Senhor do céu e da terra e do mar. Ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor que faz descer a sepultura e que faz tirar da sepultura. É Ele. Então não é tempo mais de estar brincando de ser crente. Não é mais tempo de estar brincando de ser crente. É o momento da gente poder saber agradecer a Deus, ser grato a Deus, né? Salmo 103 diz: rendei graça, dar-se a Ele. Rendei graça ao Senhor porque Ele é bom. Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Deus é bom. Amém, igreja? Então, como pastor, retornar para uma igreja do mesmo jeito. Mude. Veja o que precisa mudar na sua vida, mude. Peça a Deus em oração. Porque o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que pune. Ele castiga seriamente. Ele não tem piedade. Deixa eu dizer alguma coisa para os irmãos.
para que os irmãos possam entender exatamente da questão do temor a Deus. Evite conversar na igreja, se ajoelhe, mude o costume de cultuação que alguns têm. Deus está esperando. Por que Deus não já sarou a nação? Porque Deus está esperando, irmão, a nação se render aos pés dele. Ninguém se rendeu, irmãos. Vocês viram alguém falando em Deus esses últimos dias na televisão? Deus está esperando isso. E o povo dele não mudou nada, vai ficar a mesma coisa. Nada. Então Deus olha exatamente para um povo que se chama pelo nome dele, e na verdade não há, podemos dizer assim, a transformação que ele espera. Deus está mentindo? Se você se converter, se a nação se converter, se o povo se arrepender, buscar a face dele, Deus está dizendo, uma promessa de Deus, irmãos. Você entende por que isso? Porque ele é tremendo. Aprenda a cultuar a Deus cada dia em espírito e em verdade. Senhor, perdoa, seu rei. Até ontem eu era um membro da igreja batista, mas eu quero ser membro do teu corpo, do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Eu não quero mais eu quero ser membro da igreja batista, eu quero ser membro do corpo de Cristo, da igreja santa que vai subir para os céus. Se os irmãos não pensarem assim, ficarão junto àqueles que naqueles dias estarão diante de Deus. Se Deus poupasse as coisas, mas Ele não poupa, irmãos. Ele só poupa quando há arrependimento. Quando há arrependimento, Ele não faz isso. Quando não há, Ele não faz. E é por isso que eu falei para os irmãos, temor. Senhor, eu sei, Senhor, está tudo isso aí. Mas eu sei também que se tu marcar a minha vida, não tem como mudar. Mas as tuas misericórdias é grande. Ele é misericordioso, irmãos. Mas ele precisa ver vidas. 6 meses se passaram. Ninguém fala em Deus. Poucos são aqueles que falam. Não se viu um ajuntamento das nações buscando a Deus. Não, é só visualizando as coisas materiais. Mas a gente crê nesse Deus que pode mudar esse quadro. Aí por isso que a gente traz aqui essa mensagem, para que haja essa visão da parte da igreja. Esqueça algumas coisas e tenha uma visão de um Deus que cobra de você. Pastor, tem alguma coisa para ajudar? Então ajuste. Eu não sei o que é que passa na vida dos irmãos, da vida das irmãs, não sabe. Mas se há algo que esteja impedindo você, que impeça você a se aproximar de Deus, a crescer no reino de Deus, a buscar a sua salvação, mude. Senão você morre e vai para o inferno, irmão. Você quer ir para o céu? Quero, pastor. Vai ter que mudar. 44 anos se passaram, eu tive que estar mudando, como diz Paulo, até chegar à estatura de um varão. Que Deus possa olhar, você está mais ou menos, Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos aqui. O apóstolo Paulo, ele é um homem da qualidade de Paulo, uma pessoa que não tem como. Você olha para Paulo, um dos maiores missionários, pessoa que foi escolhida desde o ventre da mãe dele. Mas lá numa carta ele está dizendo tudo isso. Fraqueza dele, miserável homem que sou, a tua graça me basta. Porque Paulo conhecia o Deus que ele servia. Todas as vezes que eu penso fazer, o Senhor era assim. E lá na frente ele vai dizer, faço, irmão, e luto para ver se eu alcanço. E alguém que não está lutando? Paulo diz isso, eu estou trabalhando para ver se eu consigo, como se ele dissesse assim, para ver se eu consigo chegar lá. Então o que fazer, pastor? Saber agradecer a Deus. Saber viver uma vida para o Senhor de uma forma que Ele possa olhar para você e que ninguém é merecedor de nada. Nós não somos merecedores de nada. Nada, tudo Ele faz por amor a nós. A começar do sacrifício do Filho dele lá na cruz. Mas como retribuir isso, pastor? Me doando para Deus. Me doando para o Senhor. Na casa dele, seja o mais simples varredor, zelador. Me doando. Esquecendo as posições
esquecendo as coisas que ficam e avançando para o alvo, que é Jesus, autor e consumador de toda a nossa fé. Amém, irmãos? Então é importante a gente deixar essa palavra nessa noite aqui para os irmãos, porque ninguém é perfeito, irmão. Quando chamaram Jesus de bom, ele disse: bom só a um que é Deus. Bom só um que é Deus. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6, ele vai dizer: regozijai-vos sempre. Regozijai-vos no Senhor, e em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em nossas vidas. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para a vida da igreja. É visível, irmão, as pessoas que não têm uma visão das coisas espirituais. Tem a Bíblia, vem à igreja, mas não consegue mudar lá dentro as coisas que precisam ser mudadas, para que agrade o coração de Deus. E a igreja precisa ver isso, a gente sabe. Estamos falando daquilo que é mais preciso, que é a compreensão, o amor, olhar para o irmão com olhar de piedade, de misericórdia, só abrir a nossa boca para glorificar a Deus, nunca danificar a vida de ninguém. Tem que haver isso. Tem que pedir a Deus essas coisas, porque o próprio Jesus Cristo, ele vai olhar para uma multidão e dizer: esse povo me honra com os lábios, mas os seus corações estão distantes de mim. Você vai lá para o primeiro capítulo do livro de Isaías, você vai ver Deus rejeitando toda forma de culto daquele povo. O povo estava cultuando errado. O povo estava fazendo um culto mecânico, não havia espiritualidade no seio daqueles que adoravam a Deus. Aí por isso Jesus Cristo vai dizer: são muitos chamados e poucos escolhidos. Então você precisa saber que nós estamos vivendo nesse tempo, queridos. É um tempo, volto para dizer para os irmãos, a qualquer momento Jesus pode voltar. Como está a sua vida? Como está a qualquer momento Jesus, ele pode voltar. Imagine, não, eu vou deixar amanhã, eu vou deixar isso aqui. Para a semana eu vou tentar melhorar mais nisso aqui. Deixa não. Tente mudar alguma coisa que está na sua vida hoje. Não vá deixar para amanhã, porque você não sabe o dia do amanhã. Ninguém sabe o dia do amanhã. Nem a vida de Jesus, quando será. A qualquer momento ele pode voltar e pega você de surpresa. Então eu quero nessa noite deixar esse recado de Deus para os irmãos, para que haja transformação na vida da igreja. Transformação, irmão. Vamos orar para que esse materialismo que impera dentro das igrejas, queridos irmãos, esse materialismo que impera dentro das igrejas, que ele seja banido, que possamos nos doarmos para a casa do Senhor, com tudo que é nosso, porque o nosso reino, como disse Jesus a Pilatos, não é desse mundo. O nosso reino não é desse mundo. Paulo diz que a nossa cidade não é Bom Jardim, a nossa cidade não é isso aqui, e a gente é lutando por isso, lutando por aquilo, brigando por isso, brigando por aquilo, como se a nossa existência fosse permanente aqui, que não é. Sejam pacíficos, sejam amorosos, sejam amigos, conselheiros, porque placa de igreja não vai levar ninguém para o céu, nem a posição de um cargo de pastor vai me levar para o céu. Se eu não me redimir a cada dia das minhas fraquezas, Senhor, tem misericórdia. Tira essa visão que você tem. É bom, como diz o apóstolo Paulo, né? Quem deseja o episcopado, quem deseja uma coisa, amém. Mas para os céus irão apenas os salvos, limpos e lavados no sangue do Cordeiro. Simplesmente. Não é preciso mais nada, pastor. O que eu preciso fazer? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você. Acabou. Se você amar a Deus, você faz as coisas certinha.
Se você ama o seu próximo, você não odeia ele, não fala dele, não maquina mal dele, não tem mau pensamento dele. Por isso que o Senhor Jesus, ele resume dizendo: amarás o teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E a gente encerra a mensagem de hoje, esperando que amanhã, né, no dia do amanhã, seja realmente um dia em que a gente venha a ter uma alegria, né, de saber que alguém está orando. Uma oração sem vida, ela não passa do teto. Uma oração sem testemunho de vida, sem mudança de coração, não passa do teto. Os irmãos acham que as igrejas não estão orando? Então, pastores, igreja orando, mas como estão a vida das igrejas? É isso, irmão. Se não houver arrependimento da parte do povo, Deus não vai ouvir as orações. As igrejas estão orando. Foram 5 ou 6 meses aí, o pessoal orando: Senhor, ajuda, tira, tem misericórdia. E aquela própria pessoa que está orando, nunca permitiu com que Deus mudasse a vida dele. Não vai ouvir, irmão. Ele pode ouvir assim, ele ouve, mas não responde às orações. Se alguma coisa, por exemplo, me parece na carta do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse que uma contenda que houver entre eu e a minha esposa em casa, uma simples contenda, Manu, que existia entre eu e minha esposa em casa, as minhas orações e as orações de Maria Soares não passam nem do telhado. Vocês entendem agora? Pessoas prepotentes, arrogantes, templos luxuosos, minha igreja, estava cheio disso, gente. Pastores, templo da minha igreja, tal, todo mundo se achando tal. E agora? Você vê que Deus, ele veio punindo a situação. Então que o nosso Deus, irmãos, ele use de misericórdia com a nossa nação, com o nosso mundo inteiro, o nosso Brasil. Não só a questão dessa pandemia parar, mas abrir, né, tocar nos corações para que vidas e mais vidas sejam salvas em nome de Jesus. Nossa oração é que Deus sare a nossa nação. A nossa oração é que Deus salve o nosso país. A nossa oração é que Deus faça com que o povo, na verdade, seja grato a eles pelos bens que eles têm recebido. Então, que o nosso Deus nessa noite, irmãos, nos ajude com a sua graça, com a sua misericórdia, porque tudo o que precisamos fazer é ser grato a Deus. Procure algo, né? Alguém já disse que se alguém pegasse um lápis e canetas e mais caneta para escrever o que Deus tinha feito, é incontável, porque você não consegue parar. Deus fez isso, Deus fez isso, Deus fez isso, Deus fez todas as coisas boas pela minha vida. Aí você vai parar e pegar um caderno para escrever o que você fez por Deus. Aí você não consegue preencher nenhuma página. Você vai somar o que Deus tem feito por você, você não consegue. Livros e mais livros, páginas e mais páginas, você não consegue. Porque a bondade de Deus, ela é infinita. A cada dia Ele vai lhe abençoando, lhe dando vida, lhe dando uma série de coisas. E por a bondade dele ser infinita, você não consegue resumir em pequenas palavras. Mas quando você para somar o que você fez por ele, aí você resume talvez em poucas linhas de uma página de um caderno. Então que o nosso Deus, Ele venha, continue, né, nos abençoando, porque já é uma graça divina a gente poder estar nessa noite aqui com os irmãos. Vamos